Bora devorar? Ele é o Will. Ela é a Ká. E nós somos os Devoradores de Mídia. E aí, Will, será que alguém adivinhou nosso filme? É. Esse não é tão conhecido, apesar de ser um Ó, filmaço. pelo que eu li, assim, alguma coisa dele na internet hoje, falando, ele falou que no ano que ele foi lançado, ele foi um dos filmes mais bem produzidos, com uma história, apesar de comum, né, porque isso se repete há muitos anos, foi um filme que foi muito aclamado, assim, pela crítica, sabe? Bom, ele lançou em 2020. O ator, eu não sei o nome dele, mas ele é aquele que lutou em Wakanda contra o Pantera Negra. Ah, famosinho já Eu não também, lembro, né? famosinho e tal. Eu não lembro o nome dele de ator. Eu vou pôr aqui depois. Isso. E a gente vai colocar foto, vocês vão lembrar quem é. Assim, eu fui uma ludibriada por esse filme. Porque eu olhei o ator e fui. Era história verídica, triste, Camila- chorei. Ei, Camila adora baseados em fatos reais. Não gosto. Eu deixa eu Não deixar claro gosto. isso. Mas assim, eu vou ser muito sincera, de todos que a gente falou até hoje, esse não é que eu gostei porque é muito triste. Pesado, mas né? é maravilhoso pelo final, vamos dizer assim. É uma história muito pesada. É muito pesada porque a gente fala sobre preconceito racial, que é uma coisa assim, pra mim, inadmissível. Eu acho que as pessoas, elas não têm que receber um rótulo pela sua cor da pele. Ela tem que receber um rótulo, por exemplo, pelo caráter. Mau caráter, uma pessoa boa. E isso sim é um rótulo que a pessoa tem que Define receber. alguém. Mas de resto, não. Nem por status, nem por cor da pele, nem por Condição social, condição social, por sua sexualidade. sexualidade. Porque um vai falando a gente se complementa. nem pela sua opção religiosa. Ela não pode, ela vai ser, ou ela é bom caráter, ou ela é uma boa pessoa, ou ela é um mau caráter, ela é uma má pessoa. Mas pela índole, e não por nada além. Então, assim, esse filme, eu fico muito nervosa com isso, eu não gosto de também ver fico. nada disso. E transtorna. Tem muitos filmes que eu vejo que eu fico até com vergonha de ser branca, de ver que o que todos os antepassados, e continua, né? Porque não é uma Até coisa hoje. que você vê, continua até hoje. Então, assim, eu não gosto de assistir, eu fui ludibriada pelo ator, que ele vai me encantando, mas é um filme maravilhoso, porque tem um final de vitória, vamos Sim. dizer assim. Lembrando, gente, que também tem a situação do sistema falho carcerário dos Estados Unidos, né? Exatamente. Nessa época, eu não sei como é que é hoje, mas nessa época, Como é o nome do filme? luta por justiça. Isso. Luta por justiça. Porque a gente tinha falado de justiça e família, né? Então, é muita justiça. É muito a gente tá na fase da justiça, a gente é muito justo. Então, assim, esse daí ele fala. Então, basicamente é isso. Ele fala sobre o sistema carcerário, ele fala sobre a injustiça, sobre o racismo. E isso, fato verídico, que aconteceu não muito longe, que é Na década de 1987 para 1990. E se eu não me engano, o término de tudo isso, que foi O veredito. Não, como é que chama aquele... aposentadoria, se eu não me engano, do xerife que tomava conta do lugar, que foi acho que em 99. Então é super recente, é muito recente e é muito triste. Tanto que assim, eu pensei que a história fosse assim, no começo do século, né? Não. Agora, Não. tipo, a gente já existia, né? Exatamente. Mas é um assunto tão grave e é tão profundo isso que aconteceu, que você fala, isso não pode ser agora. Bom, então, vamos lá? Vai. É o seguinte, a gente tem o Bryan Stevenson, que é um rapaz humilde, mas que os pais batalharam muito para ele fazer direito em Harvard. No estágio, ele faz um estágio dentro de uma penitenciária, seria assim, que tem corredor da morte, no Alabama. E ele, nessas entrevistas, nesses estágios, ele conhece um outro rapaz
E ele se identifica com outro rapaz porque eles têm a mesma idade, eles foram criados do mesmo jeito, na humildade, na comunidade, indo na missa, Uma vida bem cantando na simples. igreja e tal. E que aí ele fala, ele pensa, né? Ele fala, podia estar, eu estar no lugar dele, O preso ali altruísmo, né? e tal. Ele foi bem altruísta. E aí ele decide, já com uma outra história de infância, que eu não vou ficar dando spoiler pra vocês poderem assistir. Então ele decide que quando ele saísse da faculdade formado, ele não ia advogar no centro comercial pra ficar rico nem nada disso. Ele ia voltar para aquele lugar e ele ia oferecer ajuda para as pessoas que não têm uma ajuda boa, né? Uma defesa Justa. justa, exatamente. Então é isso que ele vai fazer quando não é que é o começo do filme, mas a gente tá dando O contexto. a ordem. O contexto é esse, né? Isso. Quando ele tava na faculdade fazendo os estágios, ele também recebe um telefonema de uma tal de Eva, que ela também tem toda essa parte social de querer ajudar. Eles não falam tanto no filme se ela é psicóloga, qual é o tipo de faculdade que ela tem. Mas ela é uma mulher branca, no meio de uma comunidade que é no Alabama, Racista. super preconceituosa, e ela tem esse negócio de empatia. Ou seja, ainda tinham pessoas justas, né? Com caráter. Ela e o marido, se você for ver. Mas olha que legal. Eles, pelo menos, ela tá pensando que ela pode criar alguma coisa que ajude. Porque assim, o sistema carcerário, né, pelo contexto do filme, eles julgavam a pessoa pela cor da pele. Exatamente. E esqueciam elas dentro de uma Exato, penitenciária. eles têm até uma frase, Will, que eu achei assim, pra mim foi... Tudo ali me dói. Eles têm uma frase que é assim, que todo negro que nasce ali já nasce culpado. Independente se faz alguma coisa. Então, assim, é muito triste. Foi até a nossa tirada do último episódio do nosso canal, Exato. que é a pessoa é culpada mesmo sendo inocente. Exato, né? Então, foi por essa frase. E assim, é muito triste, gente. É muito triste. Eles têm uma divisão muito clara na cidade de que no centro urbano, com mansões e casas enormes, são os brancos. E os negros, eles moram já mais na periferia ou mais interiorzinho da cidade, assim, se eu posso falar isso, numas casas mais precárias, menores, com muito mais gente, né? Porque eles têm mais filhos, essas coisas assim. Então, já tem essa diferença. E essa frase... É pra definir mesmo. É pra destruir. E pra definir Exato. o rumo da história, né? Tipo, aqui quem nasce diferente da gente, de acordo com o que eles acham, Exato. não merece conviver com a gente. Exatamente. Né? E ele volta pra cidade e ele vai encontrar com a Eva pra eles verem o escritório. O cara da imobiliária falou que, como ela contou pra eles qual era a intenção deles de escritório, de ajudar as pessoas que estão no corredor da morte com um julgamento mais justo, uma defesa melhor, ele não ia participar disso. Então ele desiste de alugar e eles começam a trabalhar na sala da Eva mesmo, com o filhinho dela no chão brincando e tal. E eles sofrem muitas represárias com relação à ajuda em si. Ela, por ser branca, estar ajudando um negro, a cidade inteira... E trabalhando com o negro. Exatamente, então vai em cima deles com isso. Ele, quando ele começa, ele tem umas entrevistas para fazer, porque ele vai entrevistar os presos para ver se os presos acolhem ele como advogado. Aceitam ele para advogar. E quando ele chega lá, essa é outra parte assim. Quando ele chega lá, o policial que tá tomando conta da entrada e saída dos advogados manda ele tirar a roupa até a cueca, que ele não faz isso com o advogado branco. E ele faz, então ele se sente muito humilhado, ele se sente muito... Eu nem sei qual outra palavra que eu posso falar. Exposto, injustiçado, o tratamento é completamente diferente. A gente vê muito isso até hoje em alguns lugares. É muito triste, mas ele tem uma força de vontade surreal, de ter o propósito dele, a motivação dele, e ele vai... Subjugado. Ele vai seguindo e... Ele não tá nem aí pra essas coisas. Ele sente, óbvio, porque ninguém é de ferro. Tem objetivo mas ali, o objetivo dele tá lá e focado, ele vai. Tá focado. Então ele faz as entrevistas e nessa entrevista ele conhece 3 presos principais, que é o que conta o filme. Então o primeiro preso que ele entrevista
É um senhor já que tá preso há um bom tempo e ele tem depressão... Pós-guerra. Não, como chama? É Transtorno pós-traumático, de que guerra. é de guerra e tal. Nunca foi diagnosticado, mas ele tem, porque na conversa é fácil de detectar com o caso dele, vamos dizer assim. Eu não vou falar nada, porque aí vocês vão assistindo. E aí ele aceita o Brian como advogado. O outro, ele já tem um advogado e ele fica esperando dos outros dois pra ver se ele vai trocar ou não. Feedback. Eu nem lembro o nome dele, na verdade, porque ele não tem tanta notoriedade dentro da... Esse é o do duplo homicídio. Isso, Tá. Exatamente. É um duplo homicídio, mas ele não tem tanta notoriedade. Ele aparece em algumas partes e no final fala o que aconteceu com ele. Agora, o caso maior que ele pega é o caso do Walter Macmillan, que ele é conhecido como Johnny D. E ele foi preso por um assassinato de uma menina branca de 18 anos. E quando o advogado começa a mexer nas coisas, Will, ele não acha prova física, ele não acha testemunha... Quer dizer, ele tem 2 testemunhas, mas assim, um é um outro criminoso que por ter testemunhado contra ele pega uma pena mais leve, ou seja, interesse... É quase delação premiada. Isso, exato. Não tem esse nome lá, mas exatamente. E um outro, ele fala porque ele tinha sido preso por roubo, alguma coisa assim, e depois que ele fala que ele viu o Johnny D em algum lugar, a ficha dele é limpa, porque ele tem 18 anos, ele é um moleque e tal. Outra, Delação premiada. Ou seja, não tem testemunha, não tem prova, não tem nada. Ou seja, você é negro, você é culpado. Né? Você é negro, você é culpado. E ele fica 6 anos preso, com vai e vem de advogado. E detalhe, ele foi preso e não teve direito a um julgamento. Ele já foi preso e já foi jogado no corredor da morte. Exatamente. Então, assim, já tem esse erro, porque eles não podem ser colocados no corredor da morte antes do julgamento. Já tem esse erro. Então, isso já é o trauma da pessoa, mesmo depois, né? Sim. Porque não tem como tirar isso da vida dele, nunca mais. Não. E isso daí é falado depois no final, quando mostra as fotos da realidade. É um absurdo. Da pessoa real, né? É um Ele absurdo. fala no final. E aí ele fica 6 anos preso por causa disso. Advogado que vem e volta, a família já tá cansada, sem dinheiro. E quando aparece esse Brian, ele tem que convencer muito, porque assim, ele já tá 6 anos lá, ele já tá sem esperança. Ele já tem o costume do tratamento truculento dos Exatamente, ele já meio que... agentes penitenciários. Não é que ele perdeu a família, todo mundo acredita nele. Por quê? Eles estavam numa festa do peixe o dia inteiro. A maior prova é essa. Ele não estava cometendo um crime. Eles vão escutar testemunha de Não, negro? porque são negros. Não vai! Então, assim, é preconceito assim na cara. E não é nem uma coisa velada. É escancarado. É na cara, escancarado. É triste, é revoltante. Gente, isso é uma história real. Exatamente. O pior de tudo é que se fosse uma coisa escrita só, beleza. Mas são personagens reais, Eu acredito que esse Brian Stevenson, quando acaba o filme, fala que ele tá há 30 anos nessa luta contra o poder judiciário, essas coisas todas. O advogado, tá? Então eu acredito que ele ainda faça esse serviço se ele, caso não morreu. Não, mas deixou um legado, né? Nem nada. Sim, Deixou um legado. Ele abriu uma vertente, uma porta para poder essas pessoas serem julgadas de forma correta. Exatamente. Gente, ninguém tá falando aqui que a pessoa que tá no corredor da morte é inocente. A gente tá falando que existem casos nesse período aí que aconteceu porque tudo. Eles têm uma... Que eles eram julgados pela cor da pele. Sim, mas... Não pelo crime que cometeu. O que eles falam também no filme, e que isso é dado deles, eu não tô falando mal de ninguém, é que nos Estados Unidos, em cada 9 condenados à morte, 1 é inocente. Olha. Então, assim, eles falam que é uma como que fala? Porcentagem. Uma porcentagem muito grande, 9 para 1. Então, nesse 1 é que o cara, o advogado se fia pra ele poder tirar de lá, porque você tá matando inocente. Sabe? Então, trazendo assim, sofrimento pra família. O outro, o do depressão, o pós-traumático lá,
Ele pode ter feito o que estavam acusando? Sim. Só que o lugar dele não era o corredor da morte. Ele tinha que ir para o hospital psiquiátrico. Ele serviu o país. Ou seja, o tratamento dele tinha que ser diferente. Ele serviu a pátria. Nessa parte assim eu penso o seguinte. Ele serviu a pátria, mas ele é negro. Apesar dele ter servido o país, ele pode realmente ser um assassino. Isso Sim. Não livra ele de ter um mau caráter. Mas nesse caso específico, ele não poderia ser julgado e condenado à morte porque ele tem um problema psicológico. Exatamente. Então assim, talvez ele tá num hospital. Talvez ele fez aquilo que ele ficasse inconsciente. Que ele ficasse preso pra sempre. Como chama? Pena... Prisão perpétua. Mas assim, que ele estivesse num hospital, recebendo todos os cuidados, entender o que ele fez, como então, ele assim, fez. eu não tô falando que quem tá lá não cometeu nada, não é isso. Mas se vocês assistirem o filme, vocês vão entender a minha revolta. Porque é pela cor da pele, gente. Exatamente. Isso é uma coisa que é inadmissível, sabe? Ser julgado pelo... Então, ele acaba... A primeira impressão do Johnny Depp com ele não se vê muito disposto a encarar novamente uma unção, que eles chamam, né? Um novo julgamento, porque já foi negado. Aí o advogado sai de lá mais assim, só que ele pega o carro, ele vai lá na casa dele, quando ele chegar lá não tá só a família, tá toda a comunidade do condenado dentro de uma salinha deste tamanho. E eles começam a contar o que aconteceu no dia, o que ele estava fazendo, quem estava com ele. Pessoas que não foram ouvidas. Pessoas que ninguém foi perguntar nada. E aí ele começa a fazer anotação, tudo. E aí o filho dele, do condenado, vira e fala assim, mas o que você é diferente dos outros? Ele falou assim, em primeiro lugar, eu não vou cobrar nada. Ele quer a justiça. Olha, ele tem um caráter, esse cara... E também pelo fato, assim, ele também... E ele sente, né, na pele. Ele também é uma pessoa negra. E ele sente na pele. Ele deve ter sentido muito quando ele foi pra Harvard. Isso nunca fala. Mas você imagina um negro em Harvard. Só o fato dele ter entrado na prisão e os agentes terem feito aquilo com ele, de expor... E ainda brincou, sabe? Tipo, ele tirou toda a roupa e depois ele falou assim, agora você agacha e põe a mão no chão. É pra ver por dentro. Aí ele olhou assim, ele falou assim, tipo, não precisa. Mas quis humilhar. Quis falar, sabe? Pra deixar a pessoa mal, se sentindo ruim. Sim. Então, aí ele vai na casa dele, conversa com toda a comunidade e tal. E aí ele volta, dias depois, pra falar com o Johnny Depp de novo. Aí quando chega lá, ele olha pra ele fala assim, você foi ver minha família. Aí ele vai tentar se explicar, né? Aí ele fala assim, ninguém foi ver minha família. Ele falou assim, onde a gente assina? Ganhou ele pelo carinho, pela... Envolveu, né? Ele se envolveu realmente com ele. Exatamente, porque ele percebeu que realmente ele tá com vontade de ajudar, engajado, não era da boca pra fora. Exatamente, ele foi até lá, porque era uma estrada de terra, os outros advogados nem ligavam, quanto menos irem até lá. Ainda mais pelo preconceito que existe, e nenhum deles iam querer se enfiar numa comunidade pra poder conhecer aquela gente. Claro que né? Saber como vive. Exatamente. Então ele começa a investigar o caso. Porque, querendo ou não, você tem que pensar assim, se o inocente tá preso, o culpado tá solto. Se for branco, se for negro, eu não tô falando isso, mas o tem culpado... um assassino solto. Exato. Colocando todo mundo em perigo. Exato. E aí começa a briga do advogado com o xerife, com a promotoria, que são amiguinhos e super preconceituosos. Eles começam a colocar, né? muito empecilho. Ameaçar Eva. Ameaça a Eva, ameaça o advogado. Então, assim, são atitudes, assim, extremamente terríveis. Que vai durante o... Agressivas. Exatamente. E aí ele pede um segundo julgamento, ele não é atendido. Depois ele eu não sei falar as coisas de advogado, porque, né, não é do meu... Da sua alçada, do seu ramo de trabalho. Exatamente. Mas ele tinha o julgamento que ele pedia era numa, como que eu vou dizer, uma vara menor, uma abrangência menor. Só que aí ele pede, tipo, pra Suprema Corte. Aí na Suprema Corte a gente tem todo um desfecho que eu prefiro que vocês assistam pra não perder o gostinho, sabe? A emoção do filme. A emoção do filme, exatamente. Mas
é um filme triste, mas que vale a pena pra Conscientizar, né? Exatamente, pra conscientização. Exatamente. Eu acho Porque que todo mundo tinha que assistir todo dia. E porque assim, a gente sabe que isso existe todos os dias em vários lugares, aqui no Brasil, fora dele. Então, assim, esse preconceito, hoje em dia, um pouco mais velado em alguns lugares, que não pode ser dito claramente, mas muito escancarado em muitos lugares e com atitudes de pessoas que a gente sabe que. Assim, eu não posso nem falar que melhorou, né? Não. Mas assim, não, eu tô falando, você vai me entender. Nos anos 50, mais ou menos, uma negra ou um negro, eles não podiam entrar numa padaria pra pegar um pão, pra pedir um café, porque tinham só brancos. Então hoje, eu não acho que exista esse tipo, porque o comerciante ele tá querendo dinheiro, que entre qualquer pessoa lá, beleza. Então, uma pequena porcentagem melhorou, mas continua péssimo. O acesso tá mais livre, mas continua a péssimo. divisão de classes ainda é muito grande. É muito Triste. Vale muito a pena, eu acho que todo mundo tem que assistir. Criança tem que assistir, porque assim, se Crescer a com mãe e o outros pai valores, não né? conseguem passar essa informação, pode até não ser preconceituoso, mas não conseguiu ainda passar para filho isso. Eu acho que a criança assistindo, Ela cresce com outros valores. ela cresce com outro valor, eu acho que... Eu nem sei mais o que dizer. Assim, é uma história que, mesmo se fosse escrita, né, criada, Seria ruim. a gente sabe que ela foi criada de alguma verdade, Sim. né? Porque tem sempre esse embasamento. Exato. Se tá contando, se tá inventando, tirou isso de algum lugar. Então, assim, sabendo que é real, é muito pior. E no final eles mostram a foto real do advogado, a foto real do Johnny D. Ele mostra o outro rapaz que não é tão notório, mas que o final mostra o que aconteceu com ele. Mas, olha... É um filme triste, mas assim, como a Camila falou antes... Eu assisti 2 vezes, gente. É pra conscientizar. Eu acho que realmente vale a pena as pessoas prestarem atenção nas histórias que acontecem. Se você tem coração mole, você vai chorar, tá, gente? E isso não é lá, isso é no mundo. O mundo inteiro negro é muito desvalorizado. Eles pegaram uma história dentre, sei lá quantas que deve ter em cada canto do mundo. Mas eles pegaram essa e é super válida pra você conhecer, porque esse advogado, junto com a Eva, eles montaram é como se fosse uma ONG, porque não é do governo, que eles ajudam. Então, até hoje, existe esse lugar que eles ajudam. E no final, até eles falam, eu não sei se são 140... Olha, começou com 3. Não, 140 condenados que eles já livraram inocentes da cadeira elétrica. Então, e começou com 3. Com 3 pessoas, e agora ele tem uma leva de advogados a favor da causa dele. Ou seja... Então, assim, é muito legal. Eu acho que a mãe e o pai, eles devem se sentir muito orgulhosos desse cara. Olha, eu até me arrepio. É uma luta que eu espero que tenha fim, mas a gente vê o fim muito longe ainda, né? Pra poder melhorar tudo isso. Por isso que a gente fala que a gente tem que criar bem os nossos filhos, porque eles são o futuro e que Deus abençoe, que eles tenham uma cabeça diferente, que isso vá mudando, assim, rápido. Que Pra assim todo mundo ser tratado como igual. Quantas estrelinhas? Eu dou 10, sem pela história, 10, por tudo. pela evolução. Pelo racismo, não. Mas pela história, eu... Mas assim, pelo fato de mostrar a realidade, Exato. vale 10, né? Mostra o... É visceral ali, tipo, porque tá na cara. Tem muita gente que às vezes assiste uma reportagem e fala assim, nossa, aconteceu isso não existe aqui no meu bairro. Isso não existe na minha escola. A pior frase. Eu, racista, eu tenho até amigos negros. Gente... Você tem amigos. Não tem cor, não tem Independe sexo, não tem religião. Quem eles sejam, você tem amigos, ponto. Eu tenho até amigos. Eu tenho muitos amigos, ponto. Sem comentários. Você não fala, eu tenho um amigo japonês. Eu tenho um amigo japonês, eu tenho um amigo... Eu tenho uma amiga loira. Eu tenho um amigo mulher, um Olha, amigo eu tenho homem. 2 amigos loiros, um amigo japonês, você não conta. Eu tenho 2 isso, amigos gente. homens, hétero, cis. Nossa, fala amigo. Já era. É amigo, Porque o amor, o sentimento, família, é a tá tudo troca, aí. é isso que importa. Inscrevam-se no canal. Exato. Deixem o like, apertem o sininho lá para poder receber as Se notificações. preparem quando vocês assistirem o filme. Preparem os lenços. Inscrevam-se nas redes sociais. E mandem se vocês gostaram ou não, se a gente
deixou de falar alguma coisa. Aliás, a gente deixou de falar muita coisa, né? Porque Porque se a gente der, assim, contar a história não dá, gente, senão vocês vão querer ver. Então não dá pra dar spoiler, dá pra falar mas do olha, nosso sentimento e do Exato. contexto geral, mas aprofundar eu acho que é muito mais grave. É. Né? Então é isso. E a nossa próxima vítima tem problemas com vizinhos e sente isso à flor da pele.